nós vamos chamar o Rafael Coimbra, que é editor executivo da MIT Technology Review Brasil, para conduzir o painel Computação Quântica e a Revolução com os Supercomputadores. Rafael, fique à vontade, aqui no nosso palco. O palco é seu. Prazer. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui nesse segundo dia de FebraBanTech. Ontem eu estive aqui o dia inteiro. Quem também teve a oportunidade de acompanhar diversas discussões importantes, SD, inteligência artificial, cibersegurança, e hoje a gente vai abrir essa trilha da conversa dados, nuvem e céu perfeito, num painel que tem o tema como a computação quântica e a revolução dos supercomputadores. Já dou aqui parabéns para vocês que acordaram cedo para pensar e refletir com a gente um assunto, às vezes, que é extremamente complexo para quem não é do ramo de tecnologia. Bom, a gente está falando aqui de uma corrida, né, do desenvolvimento da computação quântica. Chips quânticos, computadores quânticos, tem algumas nações que já estão falando em supremacia quântica. Isso tudo está muito acelerado, mas a gente tem dois cenários. Um que está muito mais voltado para o equipamento em si, que tem ali suas especificidades, mas a gente já consegue ver algo mais concreto. E a gente tem um outro cenário das aplicações, que ainda faltam ser desenvolvidas em cima desses equipamentos. Então, para nos ajudar a entender, a clarear um pouco em que momento a gente está no mundo e aqui também no Brasil, vou chamar aqui os nossos convidados, começando pela Bárbara Lopes Amaral, que é professora, doutora do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Bárbara, por favor. Rodrigo Barbosa Capaz, que é diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. O Valdemir Cambiti, diretor da Microsoft Technology Center em São Paulo. E, por fim, o Igor Reis da Silva Simões, especialista em TI do Banco do Brasil. Pessoal, bom dia, obrigado pela presença de todos. Como a gente tem aqui uma plateia diversa, eu imagino que tem muita gente que já está ali metendo a mão na massa, trabalhando com computação de ponta, e outros devem aqui estar curiosos para saber um pouco mais do que se trata. Eu vou pedir a gentileza para que a Bárbara nos ilumine aqui e explique, Bárbara, de uma maneira mais simples que a gente puder, qual é a diferença entre, por exemplo, a computação clássica, essa que a gente está dizendo que está chegando no limite, e a computação quântica. Ok. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Então, todos esses dispositivos que a gente usa hoje, nossos computadores, tablets, celulares, tem muita física quântica dentro deles. No sentido de que, para que esses dispositivos fossem desenvolvidos, foi necessário que a gente dominasse, que a gente conhecesse os princípios da física quântica. Mas a gente não pode dizer que esses dispositivos são quânticos, porque o processamento de informação, a informação, ela é armazenada em propriedades físicas que ainda podem ser descritas pela física clássica, e essa é a grande diferença. Então, nesses dispositivos, a informação é armazenada em propriedades que a gente chama genericamente de bits, que são propriedades que podem ter dois valores possíveis, e isso pode ser representado fisicamente de várias formas. Por exemplo, um jogo de cara e coroa, tem duas respostas possíveis, ou, que é o mais comum, como essa informação é armazenada nesses dispositivos, a presença ou a ausência de corrente elétrica em um transistor. Em algumas situações, essas propriedades físicas, como por exemplo essa corrente elétrica, ela passa a se comportar de uma maneira em que a física clássica não dá conta mais de explicar o que acontece ali dentro. São condições bem específicas, difíceis da gente conseguir atingir, mas que quando a gente chega nessas condições, a gente não pode mais usar a física clássica, a gente tem que usar uma outra teoria, que é o que a gente chama de física quântica, que é completamente diferente, tanto do ponto de vista da matemática, que a gente usa para descrever esses sistemas, e, claro, por ser uma teoria diferente, tem previsões diferentes.
Então, um exemplo, né, tem vários fenômenos diferentes que acontecem ali na física quântica, mas se a gente pensar nesse caso específico de elétrons, né, da corrente elétrica que pode estar presente ou ausente no caso do computador clássico, os elétrons passam a se comportar de maneira bem diferente e, em algumas situações, determinadas situações, a gente precisa descrever o elétron como uma partícula pontual, parecido com uma bola de tênis, por exemplo, mas em outras situações a gente precisa descrever os elétrons ali dentro de uma forma mais parecida com as ondas do mar, que é o que a gente chama de dualidade onda-partícula, né? Só um exemplo de um fenômeno que a gente tem na física quântica que não pode ser explicado pela física clássica. Então, essas diferenças, essas coisas a mais que a gente tem na física quântica que não tem na física clássica vão fazer com que esses dispositivos funcionem de uma maneira completamente diferente. E o que a gente quer, desenvolvendo esses computadores quânticos e outros dispositivos, é justamente explorar essas diferenças, explorar os fenômenos que acontecem nos sistemas quânticos que não acontecem nos sistemas clássicos, para fazer coisas diferentes. Se a teoria que explica aquilo é diferente, então é muito provável que a gente consiga resolver problemas diferentes explorando esse tipo de sistema. Isso é muito interessante, né, Bárbara? Porque a imagem comum do computador quântico é que ele é super poderoso, mas não é apenas esse super processamento, é algo que, como você falou, muda as características. Eu queria passar a bola aqui para os nossos convidados para a gente tentar entender como essas características diferentes podem ser usadas, né? Óbvio que a gente está num evento do setor financeiro, mas queria abrir aqui e perguntar para os nossos convidados onde é que vocês já estão vendo aplicações práticas, quais são os campos que têm mais potencial. Eu pergunto isso porque, no fim das contas, o dinheiro está permeando tudo. Então, mesmo que tenha uma área que não seja diretamente do setor financeiro, o dinheiro vai passar por ali e, obviamente, há interesse para a gente. Vamos começar aqui pelos nossos convidados. Vamos lá, Rodrigo. Obrigado, Rafael. Agradeço o convite para participar desse painel com esse tema tão interessante. De fato, Rafael, a sua pergunta é bem pertinente, porque, de fato, não se espera que um computador quântico seja uma panaceia, né? Não se espera que ele resolva melhor os problemas que um computador clássico resolve em todas as áreas, né? Então, existem algumas áreas bem específicas em que já está demonstrado a eficiência maior do computador quântico em relação ao computador clássico, né? Então, uma delas, que acho que foi uma das primeiras, tem a ver um pouco com o setor bancário, né, que é na criptografia, que tem a ver com a fatorização de números inteiros, né? Então, se eu pego o número 15, por exemplo, eu sei que é igual a 3 vezes 5, né? Isso é uma conta fácil que eu faço, não preciso nem de um computador. Mas se eu pego um número inteiro muito grande, resolver essa fatorização, né, é um problema muito difícil para um computador clássico. E foi demonstrado na década de 90 que é um problema exponencialmente mais fácil para um computador quântico, tá? Então, essa é uma das áreas onde você vê uma aplicação mais imediata do computador quântico. Quer dizer, todo o processo de transmissão de dados pela internet, né, que se usa hoje em dia, o protocolo RSA, né, ele é, de certa maneira, baseado nessa chave que é a fatorização de um número inteiro muito grande, né? E se você tem, então, um computador quântico que pode craquear isso de uma forma mais rápida, de fato é uma preocupação grande para o setor financeiro, para a defesa, né? Então é por isso que muito dinheiro, né, desses setores vem para o estudo de computação quântica hoje em dia. Então, isso é uma das possíveis aplicações. Uma outra aplicação que eu considero muito interessante, que também pode surgir rapidamente, na verdade já tem coisa sendo feita, né, no curto, médio prazo, é na área de simulação quântica, né? Por exemplo, isso tem a ver um pouco com a área de desenvolvimento de novas moléculas para fármacos, para o setor de energia, para o setor agroambiental. Porque, qual é a ideia? Tem toda uma área chamada química quântica, né, que ela é uma área computacional da química que visa você entender moléculas, ou desenvolver novas moléculas, ou entender o comportamento dos elétrons numa molécula. E os elétrons são partículas quânticas, que naturalmente têm propriedades quânticas como correlação, como emaranhamento, né? Então,
normalmente o que se faz, obviamente até hoje, é você fazer esse tipo de cálculo, né, de química quântica com computadores clássicos, né, que é o que tem. Mas assim, já há bastante tempo atrás, um físico muito famoso, Richard Feynman, ele lançou a ideia de que, na verdade, é muito mais conveniente e natural, né, que algoritmos quânticos e computadores quânticos sejam usados para resolver esses problemas de química quântica do que computadores clássicos, né? E isso é uma área de muito interesse que também está sendo desenvolvida, quer dizer, já se consegue fazer esse tipo de cálculo para pequenas moléculas e se espera que no futuro você consiga, enfim, escalar para moléculas maiores e aí ter um impacto realmente importante nessa área, como eu falei, desenvolvimento de novos fármacos, novas moléculas para áreas de energia, agroambiental e outras. Tá? Então são duas áreas que eu vejo assim como bem promissoras. Valdemir, como é que você vê as aplicações da computação quântica no seu setor? Muito bom. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Então, todo mundo ouvindo, né? Então, assim, ó, vou pegar o gancho aqui do que o Rodrigo comentou, né? Ele comentou rapidamente, falou do Richard Feynman, né? Então, pensa o seguinte, a gente está falando em computação quântica há mais de 40 anos já. Então, desde os anos 80, tem uma provocação, né? Que é exatamente como que eu poderia estudar fenômenos da natureza usando um dispositivo que segue os mesmos princípios. A natureza é quântica, ela não é binária, ela não é 0 ou 1 definitivamente. E nos últimos 30 anos, então a gente pega aí 40 anos de provocação. E nos últimos 30, quase 40 também, uma construção de um novo modelo computacional. Então está nascendo novos algoritmos há mais de 30 anos. E esses algoritmos aproveitam aos aspectos de uma física diferente. Não é trivial. Então, se você não entendeu, parabéns, é isso mesmo, né? Então, aceita, né? Mas, basicamente, existe um novo modelo computacional nascendo. Então, nesses últimos 30 anos, todas as indústrias de medicina, mercado financeiro, logística, reações químicas, termodinâmica, química, processos, elas estão estudando onde que um computador quântico ou um algoritmo quântico que eu já posso simular, porque eu já sei o modelo, mesmo não tendo um hardware, eu posso rodar uma simulação, então eu já sei como funciona. Então hoje tem uma pesquisa em várias áreas, de otimização de mercado de capitais, por exemplo, para estimativa, otimização de carteiras financeiras, estimativa de precificação de ações, simulação de Monte Carlo, já tem a versão quântica, técnicas de raciocínio probabilístico, quem estudou inferência bayesiana, né? É a lógica do pensamento humano, tem a versão quântica. Então tem vários algoritmos buscando aplicações. E aí tem toda uma corrida de investimento para validar como é o modelo, né? Como o Rodrigo bem comentou, eu vou fazer uma análise de uma simulação química. Como é que é o modelo num algoritmo que eu já sei como funciona, e quando eu tiver um hardware, aí a vida é outra. Então estamos perto de uma disrupção quando a gente tiver um hardware real rodando esses 40 anos de pesquisas em computação quântica. Vou chegar no hardware daqui a pouco. Deixa eu ver só primeiro o Igor. Igor, como é que você está avaliando essa potencial e o que já tem de real? Ótimo. Bom, como os meus colegas aqui falaram, e eles já deram alguns spoilers do que tem para a área financeira, por exemplo, o método de Monte Carlo é muito utilizado no setor financeiro, cálculos de risco, por exemplo, e banco lida com risco, né, são cálculos complexos e consomem hoje um custo computacional extremamente elevado de computadores clássicos. É uma área que está aí aberta para ser explorada com algoritmos para computadores quânticos. O desafio nosso agora é desenvolver novos métodos, novos algoritmos para esses problemas, porque a indústria financeira, a indústria bancária, ela já criou ao longo das décadas algoritmos para resolver esses problemas dentro daquilo que é possível. Nós simplificamos a realidade para resolvê-la em computadores clássicos. O que os computadores quânticos vão nos fornecer é uma capacidade de tentar resolver esses problemas sem essa poda da realidade, ou pelo menos mais perto de como os problemas, mesmo os financeiros, os matemáticos, eles se manifestam, como, por exemplo, precificação de ativos, derivativos,
como foi dito, a questão de otimização de portfólio, de fundo de investimento. Quando nós tivermos computadores quânticos em um estado de escala industrial, o cliente do setor bancário, com certeza, ele vai se beneficiar de produtos melhores, mais eficientes, e, inclusive, nós seremos capazes de levar a modelagem de produtos a um nível de personalização que hoje ele é inviável e nós fazemos de maneira em escala. Vou aproveitar que você está com a palavra, Igor, entrar agora, mergulhar um pouco mais a fundo dentro do setor financeiro. Eu entendo que o que vocês falaram aqui é que a gente vai ter uma capacidade muito grande de combinar dados, analisar dados. Se a gente for pensar aqui agora no consumidor, né, no cliente do banco, como é que vocês veem esse potencial, ou o que a computação clássica ainda não é capaz, que a quântica será, em termos de entregar soluções hiperpersonalizadas, imediatas? Queria que vocês falassem dessa escala. Realmente a gente vai precisar de algo muito mais poderoso, capaz de trafegar dados, se vocês puderem também conectar com outras tecnologias, tipo 5G, 6G. Como é que vocês estão vendo esse futuro mais próximo de muita velocidade de processamento de dados? Ótimo. Tem uma, por exemplo, que tem uma conexão muito forte, que é inteligência artificial. É muito caro treinar redes neurais. Consome-se muito processamento, é matemático. Hoje usa-se placas de vídeo com N núcleos de processamento. Redes neurais extremamente avançadas são compostas de dezenas ou centenas de milhões de parâmetros ou neurônios artificiais, né, modelados ali, e é extremamente caro treinar algumas dessas redes levam meses de consumo de processamento. Isso é energia também, é custo, e isso representa também demora para a organização e para as soluções aprenderem com o que está acontecendo no mundo real. Algoritmos desenvolvidos para essa nova classe de computador, eles vão entregar produtos e soluções financeiras que vão aprender mais rápido, chegando mais perto do dia a dia do cliente bancário. Hoje nós temos um problema, por exemplo, de segurança, que você vai realizar uma transação de Pix. Enquanto você realiza uma transação de Pix, eu preciso rodar algoritmos de risco, algoritmos de machine learning que precisam, em frações de segundo, o tempo é 100, 200 milissegundos, descobrir se realmente é você que está fazendo aquele pagamento ou se é alguém se passando por você, certo? O computador quântico vai permitir nós enriquecermos esse cálculo de risco, ganhar precisão, reduzir número de fraudes. Redução de número de fraude é redução de custo e entrega de produto de melhor qualidade, né, e um preço melhor para o consumidor de serviços bancários. Rodrigo, Valdemir e Bárbara querem complementar? Nessa questão de segurança, a gente está falando aqui, o nosso ponto central é o computador quântico, mas todas essas potencialidades, a gente ainda está bem longe de conseguir realmente implementar tudo isso no hardware, né? Então, a gente, até mesmo essa questão de inteligência artificial é um campo ainda bem incipiente, mas muito promissor, e é aquela coisa, por enquanto ele ainda a gente não vislumbra ele disponível e funcional para a gente implementar essas coisas no futuro muito próximo, mas é uma questão pode ter também uma invenção disruptiva que vai levar a essa realidade. Mas eu queria complementar aqui que a computação quântica, a gente sempre vê ela como uma área dentro de um campo maior que a gente chama de informação quântica, né? E dentro da informação quântica a gente tem muitos outros protocolos de criptografia que são desenvolvidos, e isso pode ter também um grande impacto no setor financeiro, e isso está muito mais próximo de implementações reais e funcionais do que o computador quântico. Então, para quem é do setor financeiro, também vale a pena estar sempre de olho nas
nos novos resultados dessa área de criptografia quântica, que já implementou protocolos de criptografia usando um satélite entre Viena e a China, e já realizaram transações bancárias na Suíça, usando esses protocolos de criptografia quântica. Então, eu só queria também deixar essa pulga atrás da orelha aí para vocês também estudarem, né, para quem é do setor financeiro, tá atento a esse outro lado da informação quântica, que talvez tenha aplicações reais num futuro muito mais próximo do que o computador quântico em si. Da mesma maneira que a internet clássica mudou o mundo, é muito provável que a internet quântica também transforme essa nossa forma de interagir. Acho muito importante essa visão de conexão. Deixa eu perguntar, complementa, por favor. Complementando um pouco na mesma linha da Bárbara, baixando a bola aqui, trazendo um pouco para o chão, né, chamando a atenção para as dificuldades, né? Eu acho que a gente, claro, tem que sempre olhar lá na frente, mas a gente tem que saber que a gente não vai ter um computador quântico semana que vem, né? Então as dificuldades são imensas. Quer dizer, os computadores clássicos atuais, eles têm bilhões de transistores, né, que são essas unidades que fazem 0 ou 1 e que fazem a computação clássica, né? Os melhores computadores quânticos hoje têm centenas de qubits, né, que são os análogos desses bits. Então, a gente estava conversando aqui, a gente está aqui mais ou menos na década de 40 comparado ao desenvolvimento da computação clássica, né? Claro, sim, sendo realista, né? Claro que a gente tem que sempre olhar para o futuro, mas a situação atual, em termos de hardware, é essa, né? E lembrando, tem outra coisa importantíssima que, quer dizer, o qubit está sujeito a falhas, né, que a gente chama de erro, né, que podem vir devido à descoerência, que é a perda da propriedade quântica, ou ruído mesmo, né? E por esse motivo você vê que você bota uma foto, escreve computador quântico no Google, você vai ver uma foto de uma árvore de Natal, uma coisa enorme, cheia de fio. Aquilo não é o computador quântico, aquilo é só o sistema de refrigeração para refrigerar o computador quântico que tem que estar a baixíssimas temperaturas, milikelvin, né? Então, isso por si só é uma dificuldade. Então, toda essa questão de correção de erros é muito importante e faz com que você tenha que executar processos de redundância, né? De modo que, para cada qubit lógico, você precisa, na verdade, ter mais qubits ao redor, que são os qubits físicos, né? Então, isso dificulta ainda mais o problema do hardware. Então, eu queria só chamar a atenção para essas dificuldades, né, que a gente tem, mas que estão sendo gradualmente superadas e que a gente tem que trabalhar continuamente nelas. Ô, Rodrigo, pegando o gancho do que você falou, e eu queria ouvir de todo mundo, né? Volta e meia eu leio uma notícia, olha, o Google atingiu a supremacia quântica, os chineses atingiram a supremacia quântica, como se fosse algo que você vai executar ali imediatamente. Eu vou ali na loja e vou comprar um computador quântico. Queria que vocês abordassem esse caminho, né? O que já existe realmente de concreto? Isso só está rodando em laboratório? Existe alguma perspectiva de empresas trabalharem diretamente ou indiretamente, não sei se via nuvem, com grandes computadores quânticos? Qual é a visão de vocês? Valdemir, por favor. Hoje você pode falar o seguinte, né? Toda uma solução fim a fim, né, envolvendo computação quântica, ela é híbrida. Então significa que ela convive com toda uma parte clássica. Então eu não vou rodar 100% em quântico, eu estou subscrevendo uma parte da minha solução, consumindo, né, algum tipo de serviço que está colocado em quântico, e esse tipo de serviço está executado, vai ser executado em algum hardware, né, de algum tipo de tecnologia. Hoje existem várias tecnologias correndo atrás da realização de um primeiro hardware comercialmente viável. Então, né, o Rodrigo comentou, 127, 130 qubits, centenas de qubits, uma tecnologia de supercondutores, mas você tem computadores com tecnologia fotônica, que aí eu posso trabalhar em temperatura ambiente, não preciso de refrigeração, ou eu posso fazer gaiolas de íons. Tem várias tecnologias sendo testadas, você não tem, de fato, um vencedor ainda, né? Mas a solução vai ser híbrida de qualquer forma. Eu vou combinar essas soluções de modo geral. O que vai acontecer é que eu vou estar, de fato, começando a explorar, né, qual é o tipo de algoritmo que eu vou utilizar, para qual cenário, e qual é o tamanho do poder computacional que eu preciso. Então,
Então, como o Rodrigo bem comentou, né, a gente tem hoje testando centenas de qubits e taxas de erro, correção de erro, é uma disciplina enorme de computação quântica. Eu preciso, de fato, de muitos qubits associados para cada qubit lógico. E isso gera um custo de processamento que não tem nada a ver com o problema que eu estou resolvendo. Eu estou corrigindo o erro. E nos últimos anos, você vê quase milhares de artigos acadêmicos na área de computação quântica explorando como é que eu, primeiro, evoluo o hardware. Segundo, convivo com a correção de erros. Né? E terceiro, qual é o tamanho de processamento em qubits que eu preciso para problemas reais. Então, machine learning quântico, eu preciso de 3.000 qubits. Né? Ou QAOA, a otimização aproximada quântica, eu preciso definitivamente de milhares de qubits. Então, quando que eu vou ter isso? Essa é a grande pergunta. Né? Você pode colocar aí que tem uma expectativa de, a década, chegar a essa realização de computadores comercialmente viáveis. O que é a década? É daqui a 8 anos. Então, o quanto que isso passa rápido? E, ao mesmo tempo, as tecnologias, de modo geral, elas estão, de fato, 4.000 artigos acadêmicos só no ano passado. Né? Na área, e aí você vai pegar, desde simulação, correção de erros, a desenvolvimento de hardware. Então, é possível que você tenha ainda essa década, até 2030, né, computadores comercialmente viáveis, e aí você vai contextualizar. Vai ter 1 bilhão de qubits? Provavelmente não. Né? Qual que é o threshold que a gente chama? Né? Qual é o limite de número de qubits que eu coloco num chip quântico, seja ele qual a tecnologia for, que a correção de erros não ultrapassa o poder de processamento que eu uso para rodar o algoritmo? Essa é a grande disciplina. Se alguém estiver interessado na área de mestrado, doutorado, correção de erros quânticos. Tá? É uma área sensacional, porque, de fato, sem ela, a gente não vai ter computação quântica em paralelo ao desenvolvimento de hardware. Rodrigo, por favor. Igor, só para continuar um pouquinho nessa parte de hardware, né? Eu acho que isso é estratégico, fundamental para o Brasil. Né? Eu acho que assim, a gente está vendo ao redor do mundo vários países e a União Europeia com suas iniciativas quânticas investindo fortemente nessa área. Né? E de hardware também. Quer dizer, tem toda a parte de software que também é muito importante. Né? E isso é fundamental. Né? Assim, a gente assim, tem várias tecnologias competindo atualmente. Né? Você tem semicondutores, você tem fótons, você tem supercondutores, que é a que está mais adiantada, e você tem íons, né? E supercondutores, mas você tem toda a questão da miniaturização. Né? Nem todas essas tecnologias são adequadas para miniaturização. E para você chegar a 1 milhão de qubits, você precisa fazer pequeno. Você precisa seguir o caminho que a indústria de semicondutores seguiu. Né? Então, você precisa de técnicas de nanofabricação, né? Por exemplo, né? Que é um gargalo aqui no Brasil. Tá? Então, assim, então tem várias empresas. Tem a Google, que está investindo na arquitetura supercondutora, a Google e a IBM. Né? A Intel já está com uma alternativa que eu acho bem interessante, que é qubits semicondutores, porque você usa todo o peso e a experiência e a eficiência da indústria de semicondutores, dos computadores clássicos, adaptando para os computadores quânticos. Né? Você tem a Microsoft, ou seja, você tem várias empresas grandes e outras menores investindo nessa área, e a gente precisa desenvolver esse ecossistema aqui no Brasil também. Né? Quer dizer, é mais uma onda, que sempre você tem uma tecnologia disruptiva, você tem uma oportunidade. Né? E essa é uma oportunidade estratégica para o Brasil, que o Brasil não pode perder. Porque a gente já tem muita coisa boa aqui no Brasil, na área de recursos humanos, nas universidades, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica, tem muita gente boa sendo formada, né? Mas a gente precisa aumentar ainda mais esse ecossistema, e lá no CNPEM o que a gente está querendo investir é exatamente nessa área de aumentar a nossa capacidade de nanofabricação para interagir com empresas, interagir com universidades, para desenvolver essa parte de hardware que eu acho que é fundamental para o Brasil. Puxando aqui a sardinha para o setor bancário financeiro, fica sempre a dúvida, né? Se o estado da arte é esse, o que um banco, o que uma fintech pode começar a usar?
No caso do Banco do Brasil, nós temos programa de mestrado e doutorado, e uma das áreas temáticas em que nós incentivamos funcionários do banco de qualquer parte do país em desenvolver pesquisas é exatamente de computação quântica. E o termo computação acaba atrapalhando um pouco o entendimento da linha de pesquisa, porque fica muita expectativa. Ok, eu trabalho com TI, eu sou um desenvolvedor e eu vou submeter algo e eu quero ir para essa linha de pesquisa. O momento está muito mais para matemáticos estatísticos, setor financeiro, por exemplo, quem trabalha com problemas matemáticos, cálculos de riscos extremamente sofisticados. Esses são os profissionais que estão no setor financeiro e que vale a pena desenvolver pesquisas exatamente para a criação dessa nova classe de algoritmos que sejam capazes de executar, que seja em computadores quânticos os atuais, com poucos qubits, ou até iniciar trabalho de pesquisa prevendo algoritmos que sejam capazes de serem executados em computadores quânticos já dessas próximas gerações que vão surgindo. Esse é o momento que nós estamos em termos de indústria. O que deixa qualquer empresa um pouco desconfortável, principalmente o setor financeiro, porque você geralmente tem uma expectativa de executar um projeto e já colher resultado. O estágio atual é de pesquisa, nós estamos em uma fase em que os computadores quânticos ainda não têm as diversas camadas de abstração de softwares. É uma era pré-sistema operacional. Desenvolver soluções para essa classe de computadores exige um entendimento do funcionamento do computador. Então, realmente, são problemas mais da classe de matemática. Mas, eu trabalho com TI, eu quero ter contato. Existem frameworks sendo no mercado que trabalham de maneira híbrida, né? O Cirq é um framework da Google que, inclusive, tem extensão para o TensorFlow, que é um framework de inteligência artificial da Google que permite começar a brincar e trabalhar com alguma coisa híbrida para inteligência artificial, aplicando alguns conceitos de computação quântica. Mas o campo agora é fértil para os matemáticos e estatísticos. Bárbara, então, fala um pouco para a gente dessa formação, né? Você, tem gente que trabalha, que produz, que consome essa tecnologia, você está ali vivendo quem está se formando, igual o Igor estava comentando. Como é que você vê a formação profissional no Brasil? Bom, no Brasil especificamente, a comunidade que trabalha hoje com computação quântica nasceu dentro da academia e principalmente nos institutos de física. E a gente tem uma comunidade muito forte trabalhando na área, a gente tem um protagonismo dentro do cenário internacional. Então, eu reforço mais uma vez que é imprescindível que a gente não desperdice esse material humano excelente que a gente tem e o investimento que foi feito até então para formar esse material humano, né? Mas é necessário que a gente saia um pouco, primeiro, do mundo da física. Então, a gente precisa de profissionais de outras áreas que se interessem pelo tema. Então, você não precisa ser físico para entender e gostar e trabalhar com computação quântica. A gente precisa de matemáticos, a gente precisa de cientistas da computação, estatísticos, nessa parte mais teórica. E a gente precisa muito de engenheiros, de químicos para trabalhar na parte do desenvolvimento do hardware. Aqui no Brasil a gente ainda tem isso tudo concentrado ainda fortemente dentro da academia, mas a gente já vê isso saindo de dentro dos institutos de física e indo para outras áreas, o que é essencial. Lá fora, a gente já tem uma participação maior do setor privado e muitas startups na área, muito investimento também do setor privado, mas que, por enquanto, busca os profissionais essencialmente dentro da academia. Então, a academia está formando essas pessoas e o setor privado acaba absorvendo esse material humano que é formado. Só fazendo uma provocação, né, Bárbara? Talvez dê até para incluir mais dentro desse conceito interdisciplinar, sei lá, filosofia, comunicação, porque existem outras áreas que vão
pensar no que é preciso e vão, trabalhando em conjunto, chegar às soluções. Né? Sim, isso é essencial, né? Essa engenharia, assim, é só as primeiras, né? Mas assim como toda essa revolução que a gente viveu nos últimos anos na computação, na informação clássica, abarca todas as áreas do conhecimento humano, a computação quântica da mesma forma, ou a informação quântica de forma mais geral. E nessa relação, tanto de formação de recursos humanos como do aproveitamento disso, é importante ressaltar, de novo, o que a gente chama de iniciativas quânticas. As duas mais, digamos assim, mais importantes, a iniciativa quântica chinesa e a iniciativa quântica europeia, que é uma iniciativa que é institucional, assim, do país, ou, né, no caso da União Europeia, que busca investir nisso, mas com estratégias muito bem definidas de onde esse investimento vai acontecer, para aproveitar toda essa rede, todas essas pessoas que esses grupos de pesquisa que já estão bem estabelecidos e, claro, trazer o setor privado junto. Né? Então, a iniciativa quântica chinesa são bilhões de dólares ali investidos. Né? E aqui no Brasil, falta ainda esse passo, né? que tem que ser dado por entidades governamentais, né? O primeiro passo, mas que tem que ter como objetivo trazer a iniciativa privada para trabalhar junto com isso. A única iniciativa quântica que a gente tem no Brasil que ainda está incipiente é a iniciativa QINTEC, que é a iniciativa quântica paulista. Então, assim, é um princípio ainda de criar uma iniciativa quântica liderada pela FAPESP, mas que tem como objetivo trazer a iniciativa privada não só para a computação quântica. A computação quântica é só uma das vertentes, mas também para a criptografia. A gente tem uma comunidade muito forte, materiais, sensores quânticos que também talvez não tenham uma ligação tão direta com o setor financeiro, mas aqui no Brasil pode ter aplicações enormes em agricultura, por exemplo, e essa questão dos sensores quânticos, de novo, é um tipo de tecnologia que está muito mais próximo de ser aplicado na realidade. Já existem vários sensores quânticos em uso comercial por aí, e, claro, formação de pessoas. Então, a gente precisa tanto da iniciativa do setor público, setor privado, academia, todo mundo trabalhando conjuntamente para aproveitar o investimento que foi feito até aqui. Jogando então para o setor privado, Valdemir, você trabalha numa grande empresa de tecnologia e muitas vezes essas grandes empresas acabam fazendo esse papel de suprir algumas carências. Vocês têm um centro de treinamento, de desenvolvimento. Como é que vocês, ali dentro da Microsoft, enxergam essa formação profissional da computação do futuro? Legal, até vou puxar aqui o gancho que a Bárbara comentou. Só ano passado, vocês podem procurar aí o Instituto Canadense de Pesquisa Avançada, CIFAR, ele publicou em abril um relatório sobre investimentos de quantum no mundo. Né? Na época, em abril, 46 países no mundo já tinham planos nacionais de pesquisa em quantum. Nenhum país na América do Sul. Né? Então, ou seja, você já tem hoje, deve ter passado já mais de 50 países, que já comentou, é super importante, né? Ou seja, como é que a gente realmente aproveita o momento que tem, né, de construção de um ecossistema inteiro de pesquisadores, matemáticos, físicos, de programadores, desenvolvedores, arquitetos, analistas, né, para você realmente aproveitar um momento de disrupção que você vai ter com informação quântica, com engenharias quânticas, né? Onde eu tenho computação, informação, a metrologia quântica de sensores, a comunicação quântica, a internet quântica, segurança. Então, todas as áreas estão conectadas. Vários países no mundo já possuem planos nacionais. E aí até a pergunta aqui, você tem cenários, desde aí dos últimos 10 anos, a Microsoft tem desenvolvido grupos de pesquisa internamente e tem criado vários recursos, conteúdo, para você fazer o que a gente chama de democratização, né, do que é o desenvolvimento de quantum. Então, desde 2016, a Microsoft tem um Dev Kit completo, com linguagem de programação específica, a Q Sharp. Você tem um monte de open source dentro de GitHub,
de algoritmos para treinamento, né? São vários workshops nos últimos anos. Todo ano você tem 1 ou 2 workshops e competições de Quantum para criar um ecossistema. Qualquer relatório global, hoje, você vai encontrar aí centenas de startups, laboratórios, grupos de pesquisa, buscando algum nicho para alguma área de indústria, seja finanças, logística, manufatura, saúde, né, aplicando essas plataformas, né? E até o Igor tinha comentado, existem várias plataformas que a gente tem realmente disponível. A Microsoft está, já nos últimos 10 anos, criando todo o desenvolvimento de um stack completo de desenvolvimento chamado Azure Quantum, multi-hardware. Então, existe a pesquisa do hardware Microsoft, que é uma tecnologia de qubit topológico, é uma outra tecnologia, não supercondutora, mas você também tem a possibilidade, sendo uma solução híbrida, eu preciso estar consumindo Quantum as a Services. E eu posso escolher qual o provider que eu quero. Então, vai ser um hardware da Riget, vai ser um hardware da Honeywell, ou vai ser um hardware da Toshiba. Então, qual é o provedor de hardware? Qual é a linguagem que eu estou trabalhando? Eu posso trabalhar em Visual Studio com Q Sharp, com Qiskit da IBM, com Circ da Google. Então, a ideia é ser uma plataforma multi-stack, né, um stack completo multi-hardware, e, ao mesmo tempo, fomentar a criação de um ecossistema. E aí, uma notícia quente, foi segunda-feira agora, foi combinado, né? A Microsoft publicou o Quantum for Educators. Então, se tiver professores aqui na plateia, pode sim procurar aí Azure Quantum Blog, e aí você vai ter o anúncio de segunda-feira. É um currículo para você fazer uso de, né, para graduação para alunos de Quantum. Não é fechado em Q Sharp, você pode indicar lá, vou trabalhar com Qiskit, vou trabalhar com Circ, mas a ideia é exatamente criar um conteúdo programático de currículo, né, de graduação, porque isso vai ser premente, vai ser importante para o resto dessa década, enquanto a gente está nessa corrida de hardwares, com certeza. Vou passar aqui para o Rodrigo e para o Igor, falando ainda desse potencial do Brasil. Falamos aqui da formação das pessoas, mas geralmente o Brasil, na tecnologia, fica a reboque do resto do mundo, né? O pessoal constrói e a gente consome. A gente está vendo isso agora, novamente, com 5G. E aí queria saber, Rodrigo e Igor, como é que vocês estão vendo oportunidades concretas assim para o Brasil. Pelo que o tom aqui da conversa, tem muita coisa acontecendo, mas tem muita coisa ainda de oportunidade. Às vezes, não diretamente ali no tal supercomputador que a gente vê aí dando uma buscada na internet, mas talvez criando uma startup que possa atender um determinado setor, ou criando um pedaço dessa tecnologia. Como é que vocês estão vendo esse ecossistema do Brasil do ponto de vista pragmático no curto prazo? Assim, sendo bem honesto, é inegável que a gente está saindo um pouco atrás. Eu acho que todo mundo concorda disso. A gente ainda está no ponto -1, a gente tem que construir o ecossistema, né? E aí, claro, tem todo um desenvolvimento em hardware, né, em software, que é importante, e acho que a gente pode até entrar mais rapidamente, mais facilmente nessa área, né, que tem muita gente boa no Brasil nessa área, e aí, assim, você tem oportunidades para desenvolver os mais diversos algoritmos para as mais diversas aplicações, tá? Então, eu acho que isso é bem, assim, curto, médio prazo, bem factível. Assim, puxando mais uma vez para a área de hardware, né, agora, é fundamental que a gente forme recursos humanos, né, faça investimentos pesados nessa área de micro e nanofabricação. Eu chamo a atenção mais uma vez, porque todas as propostas de hardware que são escaláveis, né, que possam levar a muitos qubits, envolvem micro e nanofabricação, que foi um bonde que o Brasil perdeu na indústria de semicondutores lá atrás, que agora é uma oportunidade para a gente retomar, né? A gente não tem instalações de micro e nanofabricação de peso robustas aqui no Brasil, e a gente tem que investir fortemente nessa área. E tem um benefício adicional que vai além do Quantum, né? Porque são instalações multipropósito, multiusuário, que você vai ter benefícios para outras indústrias de automóveis, indústria de semicondutores, fotônica, né, etc. A gente está vendo hoje em dia toda essa questão dos semicondutores novamente, né, cada país trazendo de volta para si a necessidade de desenvolver seus chips, né, ter suas próprias foundries, porque
A gente viu a escassez de semicondutores nos últimos anos, nos últimos meses, e o problema que isso gerou. Então, assim, mais uma vez, a gente está começando um pouco atrasado, a gente tem que desenvolver o ecossistema, e na área de hardware é fundamental desenvolver micro e nanofabricação de dispositivos. Igor. Do ponto de vista de software para o setor financeiro, acho que o timing está bom. Por quê? Não há tantas soluções assim, muito pelo contrário, o que nós temos são pesquisas. Então, o timing está excelente para quem quer montar uma fintech, uma startup, encontrar um problema para ser resolvido ou que esteja próximo de ser factível de se propor e desenvolver uma solução utilizando computação quântica. O timing é esse, certo? É claro, como eu disse, existe muito de pesquisa no momento que nós estamos, então, na hora de modelar o risco, o tempo do retorno desse investimento, isso tem que ser levado em consideração, mas, exatamente por este timing, quem iniciar um processo, um trabalho agora, vai entrar no mercado junto com outros players mundiais, tranquilamente, como a Bárbara falou, o mercado norte-americano é cheio de startups explorando essas possibilidades. O Valdemir aqui mostrou e citou vários frameworks e ferramental que permitem o desenvolvimento de soluções, certo? É um momento bom para a construção de soluções, mas eu quero enfatizar, não são somente profissionais de desenvolvimento de software, é necessário uma equipe multidisciplinar para desenvolver essas soluções, ênfase nessa categoria de profissionais que nós já citamos aqui. Um dos desafios que nós temos exatamente dentro do Banco do Brasil é esclarecer isso para a organização e tirar esse estigma. São duas palavras que geram restrições, computação e quântica. A computação é para o pessoal de TI, quântica eu tenho medo. Isso já restringe muito a quantidade de pessoas que querem desenvolver pesquisas na área. Então, você trabalha com econometria, você trabalha com finanças, com modelagens matemáticas, é o momento de começar a estudar essas classes de problemas e desenvolver e propor novas soluções utilizando esses mecanismos. Pessoal, estou de olho aqui no nosso relógio. Eu não poderia encerrar esse painel sem perguntar para vocês algo que acho que está na mente de muita gente, que é uma preocupação, que é a da segurança. Ontem, vários painéis, e ao longo da Febrabantec também outros haverão, em que vamos discutir segurança. E volta e meia a gente ouve falar, bom, quando chegar o computador quântico, danou-se, vai ter quebra de criptografia, o blockchain Bitcoin está roubado. Como é que vocês avaliam esse potencial / ameaça? Bárbara, por favor. Bom, como a gente já falou aqui, esses computadores quânticos que a gente tem hoje, eles estão muito longe de poder quebrar, por exemplo, criptografia RSA. Então, a gente tem hoje computadores com centenas de qubits, na melhor das hipóteses, sem correção de erros e com poucas portas lógicas aplicadas. E a estimativa que a gente tem para quebrar a criptografia RSA seria um computador com milhares de qubits, com centenas de milhares de portas lógicas, no caso ideal. Quando você adiciona correção de erros, isso aumenta ainda mais o número de qubits e portas lógicas que você vai precisar. Então, não é uma realidade para o futuro próximo os computadores quânticos quebrarem a criptografia que a gente tem hoje. Então, o que a gente faz? Primeiro, existe o que a gente chama de criptografia pós-quântica. Então, primeiro, de novo, repetindo o que já foi falado aqui, o computador quântico ele não vai resolver todos os problemas da humanidade. A gente conhece uma classe bem específica de problemas para os quais o computador quântico é mais eficiente que o clássico. Então, tem vários modelos de criptografia para os quais não se conhece algoritmos quânticos. Então, o que acontece hoje é mudar os sistemas de criptografia, da criptografia RSA, por exemplo, que é frágil em relação ao computador quântico, para outros modelos de criptografia que permanecem seguros. E outra coisa que eu reforço é que a quântica não é só a vilã da criptografia, ela também pode vir trazer novas soluções. Então, ao mesmo tempo que a gente investiga
como a física quântica, a informação quântica pode quebrar as criptografias que a gente tem hoje, a gente também tem uma área da informação quântica que pesquisa como que a quântica pode ajudar a criptografia. Né? Então, essa é a minha área de pesquisa mais propriamente dita, e a gente está correndo atrás de usar a quântica para ajudar os sistemas a ficarem mais seguros. Por favor, vocês querem complementar? Deixa eu fazer um comentário rápido, só aproveitando aqui o que eu tinha comentado, né? Em relação a estar preparado, né? Fazer uma volta, o LinkedIn está aparecendo de tudo. Vocês já viram falar de CIO, CTO, tem agora CKO. Tá? Então, se já tem as primeiras posições de CKO, é uma grande oportunidade também estar preparado para, né, o mercado. Mas pegando segurança da informação, pensa o seguinte, eu tenho hardware que está em competição para estar comercialmente viável. Então, em breve, quando que vamos ter um hardware com poder computacional e com qubits lógicos necessários e com espaço de decoerência para executar um algoritmo muito comprido, com várias portas lógicas computacionais quânticas. Então, vai em algum momento no futuro. Mas eu já tenho, e eu consigo demonstrar matematicamente, famílias de algoritmos quânticos que têm impacto para a criptografia atual. Então, o grande desafio da indústria, mercado financeiro, e a gente usar a segurança da informação é quantos anos leva para eu mover os protocolos atuais de criptografia e segurança para um novo estágio, que a gente chama de criptografia pós-quântico. O que significa? É uma criptografia resistente ao potencial ataque de um computador quântico atual. Fazendo o quê? Rodando duas famílias, a princípio, de algoritmos. Famílias que a gente começa de algoritmos de Groover, por exemplo, o nome desse carinha, né? E uma outra família de algoritmos, o algoritmo de Shor. Né? Então, é a família, o nome disso é transformada de Fourier quântica, e a outra é amplificação de amplitude. Qual que é o problema? Algoritmos de Groover têm potencial para reduzir pela metade uma chave de criptografia simétrica. Então, se eu estou trabalhando com uma criptografia simétrica, 128 bits, vai para 64. Isso é força bruta. E quando eu tiver um hardware quântico rodando Groover, teoricamente, e é demonstrável, eu poderia reduzir o poder de segurança, de criptografia, cifração de uma chave simétrica. E nas chaves assimétricas, RSA, ou que estou utilizando em blockchain, eu quebro com um algoritmo de Shor. Eu não tenho esse hardware e esse potencial de processamento hoje. Mas quando eu vou ter? E, ao mesmo tempo, qual é o tamanho do tempo para eu mover para novos protocolos? Então, a boa notícia é que, desde 2016, né, o NIST, né, o Instituto Americano de Patentes, ele tem desenvolvido uma competição internacional. A gente está na 4ª rodada, né, de protocolos pós-quânticos, e isso vai exigir uma experimentação da indústria. A gente tem que testar agora se esses algoritmos pós-quânticos são realmente viáveis, né, são potencialmente usáveis comercialmente, e uma vez definido, começar a migração. E é por isso, novamente, a gente está no timing correto, né? 10 anos para movimentar a indústria. Começou em 2016, estamos em 2022. Já temos uma lista em 4º round. Eu tenho mais uns 8 anos, ou 10, para mover a indústria para criptografias que sejam resistentes, no mínimo, aos ataques com Groover ou com Shor, como exemplos muito práticos. E é o que está na pauta hoje, quando a gente fala de segurança pós-quântico. E criptografia, segurança é baseada em padrões. Isso vai ser resolvido de maneira conjunta, criando novos padrões. O NIST anunciou, né, mês passado, 4 finalistas dessa rodada, e esses algoritmos precisam ser testados, validados, e realmente este é o ponto-chave, que é o tempo para transitar. É o tempo de alterar toda a base tecnológica que nós temos instaladas para esses novos algoritmos, só que para fazermos esse movimento, nós temos que ter um nível de confiança de que realmente esses algoritmos eles estão explorando essas categorias de problemas que mesmo os computadores quânticos eles vão sofrer, vai ser caro para resolver. Então, estabelecer novo padrão,
Não adianta um banco ou uma fintech correr atrás de desenvolver um novo algoritmo se esse algoritmo criptográfico não se tornar um padrão mundial, não vai ter muito valor para se extrair dali. Então, isso é um problema de sociedade e vai ser resolvido de maneira conjunta e em paralelo ao desenvolvimento dos computadores quânticos. Pessoal, então chegamos aqui ao fim do nosso primeiro painel desse segundo dia. Em nome da FEBRABAN e da MIT Technology Review Brasil, eu agradeço a presença aqui dos nossos convidados e também de vocês que nos acompanharam até agora. Até já.